Oi, amor. Gostaria de te dizer que eu vou sair com os meus amigos da faculdade. Que amigos? Os meus amigos da faculdade. A Georgina, o Albertinho, a Simone, que você Não, não vai conhece. sair não. Mas por que não? Mulher minha não sai sem mim não. Mas por que não? Por que não? Porque eu não quero. Mas eu vou sim. Relacionamento abusivo? Nunca mais. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre esse tema mesmo, sobre relacionamento abusivo. Você já esteve dentro de um relacionamento abusivo? O que fazer? Fique por dentro e saiba o que fazer se você estiver dentro de um relacionamento abusivo. Como se livrar dessa. Roda a vinheta. Olá, pessoal. Olha quem eu trouxe hoje de novo aqui conosco. Deusinho. O Luiz. E hoje nós estamos com um tema muito polêmico. A gente vai falar sobre relacionamento abusivo, que é uma coisa que está presente hoje na vida de muitas pessoas. Acho que muitas pessoas sofrem caladas com esse relacionamento abusivo. Engraçado que relacionamento abusivo, ele pode ser não só de um casal, né, de namorados ou de casados, como pode ser também de amizade. De amizade. Relacionamento abusivo é qualquer tipo de relacionamento, né? Não precisa nem ser de amizade, pode ser de chefe, pode ser de pai, mãe. De pai e mãe também? Aham. Olha. Tem um monte de tipos, né? Então, a questão é saber identificar isso aí. Mas interessante, vamos falar de uma coisa bem bacana aqui. Como identificar esse relacionamento abusivo? O que você acha? Como As que a gente identifica? características, normalmente, um relacionamento abusivo, você não tem a liberdade para ser quem você é, né? A pessoa vai estar sempre te julgando, te fazendo sentir mal por erros que a pessoa própria cometeu, né? É verdade. E é engraçado que nesse relacionamento abusivo, né, tem sempre uma pessoa se esforçando, tentando ser melhor, enquanto a outra só tá colocando pra baixo. Essa é uma das características também. Normalmente é uma pessoa tá só abrindo mão de um monte de coisa, enquanto a outra tá vivendo a vida tranquilamente, né? Controlando todas as situações. É engraçado que muitas vezes você está num relacionamento abusivo e você não percebe isso. Muitas vezes você coloca a pessoa num altar, digo de um relacionamento, que eu já passei por isso. Você coloca a pessoa num altar tão grande que você fica adorando aquela pessoa e ela não tá nem aí pra você. Sabe aquela frase, você dá um banquete pra pessoa, né, farto, e a pessoa te dá migalhas e você acha que aquilo é o suficiente, que tá bom pra você, quando na verdade não está. Né? E é muito difícil também, porque para sair de um relacionamento abusivo é um pouco complicado, não é fácil. Complicado, porque normalmente a pessoa não percebe que ela tá, né, nesse relacionamento. E mesmo quando a pessoa tá tratando ela mal, ela sente que a culpa é dela, né? Tipo, eu que fiz o errado pra essa pessoa me tratar desse jeito, mas não é assim que funciona. É engraçado, né, que às vezes a gente até fala, né, muitas vezes a gente tá num relacionamento que não dá certo, né, e a gente sempre coloca o problema Né, em gente? nós. E não é assim. Ah, e não deu certo porque, tipo, porque eu não fui assim, porque eu não fiz isso, quando na verdade você não tem que colocar o problema pra você. Não deu certo porque não tinha que dar, não deu certo porque ele era um cafajeste, não deu certo porque foi um livramento na tua vida, né? Mas muitas vezes a gente traz esse problema pra nós, quando na verdade não deveria. Falando um pouquinho, eu vou contar rapidamente no meu caso, né? Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu não tinha minha família, eu não tinha amigos, eu não tinha ninguém. E eu entrei e acabei conhecendo uma pessoa que eu me apaixonei. E os 7 primeiros meses do relacionamento foi um mar de rosa, sabe? Tudo que estava acontecendo me fazia bem, cuidava de mim, me mandava mensagem. Pra você entender que olha como que é o relacionamento abusivo, ele não nasce do nada, E né? essa é uma característica de vários relacionamentos abusivos. Eles começam a mil maravilhas e você não vê aquilo se transformando, né? Você não percebe. Engraçado. E daí, quando passou esses 7 meses, eu vou falar porque o Luiz ele teve presente, ele já me viu muitas vezes chorar. Ele já me ajudou muito nessa parte, né, dessa pessoa. E depois dos 7 meses, a pessoa ela começava a me tratar mal, não de me xingar, mas me tratar mal. E eu estava muito envolto à família, né, da pessoa. E daí o que acontecia? E como eu estava sozinho aqui nos Estados Unidos, ele e a família dele eram minha família. Era como se fosse um porto seguro. Então viver longe dele, viver longe dessa pessoa era difícil para mim. Então eu aceitava tudo, desde que essa pessoa ainda era vegana, né? Que é uma dificuldade.
Eu não tenho nada contra os veganos, tá, gente? Só não se adequa à minha vida. E ele me forçava a comer somente coisas veganas, eu não podia fazer nada e ele tinha alguns problemas com outras coisas também, que eu também era obrigado a também aceitar, a estar fazendo tudo o que ele queria, né? E muitas vezes eu não queria, mas eu fazia aquilo para não ter atrito e para não ter para ter ele na minha vida. E é engraçado que nesse relacionamento, né, ele durou quase um ano mais. Uhum. Até que chega num ponto que a gente vai falar aqui no... Me diz, me conta você aí, como é que você se livrou desse relacionamento Exatamente, abusivo? ótimo, muito obrigado. A gente vai falar agora sobre se livrar, né, desse relacionamento abusivo. E eu cheguei no fundo do poço, sabe? Eu acho que nem do fundo do poço, acho que eu fui além, eu cheguei no subterrâneo do amor próprio, porque a gente não tem amor Não próprio. tem. A gente tem amor naquela outra pessoa, mas o nosso amor próprio ele vai embora, né? E quando eu cheguei no fundo do poço, eu percebi de que eu era muito mais valioso do que aquilo. Que não podia permitir que uma pessoa, porque você me conheceu, eu sempre fui uma pessoa alegre, Sim. sempre fui uma pessoa contagiante, não estou falando isso por modéstia, mas eu sempre fui assim. Sempre interagir com todo mundo, fazendo todo mundo E eu feliz. passei o quê? Eu passei a ficar uma pessoa quieta, uma pessoa calada, Eu lembro um que eu semblante perguntava, para o que tá baixo. acontecendo, amigo? Que você não tá, né, conversando? Aí você falava, aconteceu isso, isso e isso. Eu ficava tipo, poxa, não tá certo, né? Você tá mudando, tá afetando a sua pessoa. E tem que ser totalmente o oposto. Uma pessoa que te ama tem que amar a pessoa que você é, não reprimir, né? Então... Verdade. E foi uma coisa até interessante, né? Porque como eu decidi terminar esse relacionamento? Eu me lembro que eu ia para fazer uma viagem, né? Eu ia para Las Vegas e depois Arizona com grupos de amigos meus. Essa pessoa não ia porque tinha trabalho e tudo mais, né? Eu já tinha conversado há muito tempo sobre isso. E nós iríamos dormir juntos, né? Para que no outro dia eu fosse viajar. E acabamos brigando por uma coisa besta, porque eu não queria fazer uma coisa que essa pessoa queria, acabamos brigando, não nos vimos, eu fui viajar e durante a viagem eu só tive mensagens assim que me colocavam para baixo ou, sabe, me deixava muito triste. E foi nessa viagem que eu disse, não, eu tenho que dar um basta nisso, sabe, eu tenho que dar um basta nisso. E quando eu voltei de viagem, eu nem quis entrar em ver essa pessoa face a face. Eu só... Cada um tem um jeito, né? Cada um tem um jeito, eu não tenho um método, mas eu lembro que eu liguei e falei tudo que eu não tinha falado dentro daquele um ano e coloquei tudo pra fora, sabe? E engraçado que quando no relacionamento abusivo, quando a pessoa ela perde o poder sobre a outra, ela se desespera, né? E eu lembro que isso foi muito nítido também. quando eu coloquei dar um basta, quando eu dei um basta e eu saí desse relacionamento, parece que as minhas energias restauraram, voltaram de novo. E essa pessoa falou que ia se matar, que não sei o que eu não queria encontrar uma outra pessoa, e falou uma série de coisas para que eu ficasse dentro da redoma, né, junto com ela. E isso me fez muito bem. Não vou mentir que depois disso, mesmo assim, eu chorei, eu sofri, né, mas tudo na vida é passageiro. Mas você começou a reconstruir o seu amor próprio a partir dali. Essa foi o primeiro passo, né? Pra você. E aí, mais importante também, que depois que eu identifiquei isso, se eu entro dentro de um relacionamento e eu já vejo que das vias de fato está entrando para isso, eu já coloco um basta. Certíssimo. Mas o que você falaria para essa pessoa que está passando por esse relacionamento abusivo? Depois que ela já identificou que ela está num relacionamento abusivo, o que você falaria para ela se livrar disso? Olha, eu acho que a pessoa tem que conversar com o parceiro, primeiro de tudo, falar os pontos que não são corretos, né? Tipo, porque assim, qualquer relacionamento que tá tendo divergências, acho que as pessoas têm que conversar. Tem que ter o diálogo. Então você tem que propor, falar pra pessoa os problemas, né? Se a pessoa não estiver disposta a melhorar, então eu acho que você tem que partir pra outra. Eu acho que é o que eu faria, pelo menos, né? Se eu tivesse uma situação como essa. Estaria tendo divergência em relação ao que eu quero de um relacionamento, então, tecnicamente, aquela pessoa não é um relacionamento certo pra mim. É o que eu faria. E é engraçado porque isso que o Luiz ele falou, a gente pode utilizar esse diálogo não só para
para um relacionamento abusivo, né? Para um relacionamento abusivo, mas para de uma amizade, até mesmo com o chefe, até mesmo com a família, né? Com a família. É engraçado como a nossa família, tios, avós, podem criar um ambiente, às vezes, tóxico e abusivo sem saber. Você mesmo, né? Como, por exemplo, eu me lembro muito bem de... não que eu não amasse uma das minhas tias, né? Tia-avó. Mas, nossa, minha mãe me obrigava a beijar ela, a fazer um monte de coisa e... Não era o que eu queria naquele momento, sabe? Tipo, sim, tem que ser natural, né? tem que ser algo natural, Não sei se encaixa muito nisso, mas eu me lembro disso, de forçar. Acho que a palavra é forçar. Forçar. Você fazer uma coisa Tudo que você não quer. forçado não é bom, sabe? Não é bom. Tá certo que quando você é criança, para algumas coisas é ensinamento, né? Exatamente. Mas a partir do momento que você cresceu e você tem... você faz as suas escolhas, você escolhe o que te faz bem e o que não te faz. Então, é isso. E outra coisa que eu acho importante falar é: procure as pessoas que te valorizam, que fazem justamente o oposto do que aquela pessoa... Que te colocam pra cima. Que te colocam pra cima, que sabem os seus pontos, as suas qualidades, e vai e conversa com essas pessoas. Às vezes, elas são as pessoas que vão te ajudar a sair dessa. É verdade. Em um momento eu procurei você. É verdade, exatamente. Eu te falava, amigo, isso tá errado. É eu verdade. pegava, e é claro, com tato, né? Eu não ia falar pra ele, é um relacionamento abusivo, né? Não é assim. Eu falava, eu sinto que isso não tá sendo saudável pra você, né? Tipo, e quando começa, eu usava as palavras certas, né? E comecei a dar uns conselhos pra ele em relação ao que eu achava que ele devia... A perspectiva que eu achava que ele tinha que ter dessa situação, né? De se valorizar, de se amar, então... Isso foi muito importante, tá? E até mesmo para que você adquira o conhecimento e saiba conversar e saiba ajudar uma pessoa. Muitas vezes uma pessoa está passando por um relacionamento abusivo e ela não sabe. Ela precisa desse clique, né? Dessa conversa, né? De falar para ela. E é sempre contato, porque se você chegar para a pessoa que não sabe que ela tá num relacionamento abusivo e falar, você tá num relacionamento abusivo, apontando o dedo, a pessoa vai ficar de mal com você, vai falar que você que tá tentando destruir o relacionamento dela. Você tem que usar as palavras certas, chegar, né, com o carinho que você tem pela pessoa, né? E ter essa consciência de que não é fácil. Então, as suas palavras vão ter muito poder para a pessoa, né? Sendo negativos ou positivos. É uma mão que você estende, como o Luiz estendeu, para que eu saísse do poço. Mas é verdade. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo do canal Vambora Conversar, tá? Ativa o sininho, se inscreve no canal. Estou recebendo muitos comentários muito positivos desses temas que nós estamos colocando. Acho que é muito importante. O Vambora Conversar foi criado para isso, para que seja uma conversa tete a tete, para que a gente fale e coloque vários assuntos bacanas aqui, tá bom? Então fique por dentro e até o próximo vídeo. Até. Tchau, tchau.